A aula passada a gente tinha visto circuitos RC, hoje a gente vai ver circuitos RL. O que seriam circuitos RL? Circuitos RL são aqueles que são formados apenas por resistor e indutor. Não tem outro elemento passivo aí. Qual que é a ideia? A ideia é a mesma da aula passada. A gente tem circuito, igual esse aí de baixo. Agora eu tenho um indutor em vez do capacitor. E eu quero variar a frequência da minha fonte. Aí eu vou medir tensão e corrente no meu circuito. Então, aquela tabela é a mesma. Então, vou passar lá para o Multisim para a gente ver como ficou a montagem. Para eu ganhar um pouco mais de tempo aqui, eu não fiz a montagem aqui em tempo real com vocês. Eu já fiz a montagem do circuito antes, coloquei as ponteiras aqui para a gente medir e já fiz. Repare que agora aqui é 1,41, aqui é de pico, 60 Hz, 100 ohms, 185 milihenries. Eu tenho aqui minha ponteira, ela está agora com ground. Eu tirei aquela outra referência aqui embaixo só para ficar com menos coisa, menos poluído meu circuito. Aqui, meu Ref2. Esse daqui tá o próprio ground também, que é esse aqui de baixo. Então eu tenho minha ponteira de corrente. Então eu vou fazer a minha medição para 60 Hz. Vou fazer a medição aqui e anotar os valores. Vou ver quanto que vai dar aqui. Deu esses valores aqui, deu aproximadamente um aqui. Até pode deixar assim mesmo. Então, vão ser esses valores, eu vou anotar lá. Eu não vou fazer isso não vou mostrar de 120 e 240. Eu já vou passar direto lá para os valores. Já vou anotar tudo na tabela. E para depois eu explicar a parte de defasagem que não ficou muito bem, não expliquei, né, na aula passada. Que aí eu vou focar mais na parte de defasagem. Certo? Então eu vou passar para lá e eu explico. Com as medições feitas lá no Multisim, a gente consegue analisar esses resultados. Como eu falei, não ia mostrar cada um, já mostrei isso na outra aula, como é que a gente faz. Repare, minha tensão da fonte vai manter igual, que a frequência não vai alterar a tensão dela. Agora, minha tensão no resistor ela foi diminuindo, a tensão no meu indutor foi aumentando e a corrente foi diminuindo. Bom, primeira análise que eu tenho que fazer, por que minha corrente diminui? O que acontece aqui? Qual que é a impedância do meu indutor? J ômega L. Se eu estou aumentando a minha frequência, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a minha impedância. Minha impedância aumentando, o que vai acontecer com a minha corrente? Vai diminuindo. Vai ter uma resistência maior à minha corrente. Então, vai começar a diminuir essa corrente. Então, minha tensão no resistor vai acompanhar e a minha tensão no indutor vai aumentar, já que minha tensão na fonte se mantém e tensão no resistor diminui. Então, logicamente, minha tensão no indutor vai aumentando para compensar essa tensão diminuindo da minha corrente, do meu resistor. Então, essa daqui é a dinâmica do meu circuito RL. O meu RL série. Como que seria o meu RL paralelo? É o que vocês vão ver aí nas atividades. Aí vocês vão fazer a análise desse circuito, certo? O que eu quero ver agora com vocês são em relação à defasagem. Deixa eu pegar um caso bom aqui para a gente enxergar. Vamos pegar numa frequência de 60 Hz para a gente fazer essa análise, certo? Então eu tenho lá minha corrente, porque se eu pegar de 240, eu ia ter uma defasagem ali não muito boa. Aqui eu consigo enxergar mais. Vamos ver aqui como que eu faço o cálculo da defasagem. O cálculo da defasagem em circuitos reais é muito difícil de eu enxergar. Eu não consigo enxergar isso com um multímetro. Eu preciso de um osciloscópio para enxergar essas ondas e fazer a diferença delas para calcular essa defasagem.
Detalhe, o que seria defasagem? Eu sempre tenho que escolher uma delas como referência de 0 graus. Normalmente a gente escolhe como referência a tensão da minha fonte. Tensão da fonte a gente coloca 0 graus e o resto vai ser tudo em referência a esses 0 graus. Então eu tenho lá 360 graus vezes minha frequência em Hertz, isso daqui é importante, tem que dar em Hertz, vezes ΔT. Aqui o resultado disso vai dar em graus. Vai ficar em graus, certo? Então vamos lá no Multisim para a gente fazer, para ver como é que faz isso. Aqui no Multisim eu tenho lá os meus valores, deixa eu só alterar. Agora a gente vai fazer uma análise para 60 Hz. 60 Hz. E vou mandar simular. Se eu vier aqui no Grapher, para eu enxergar o gráfico, o osciloscópio no caso, eu tenho que vir aqui em Grapher, que é o osciloscópio que eu tenho no Multisim Live. Se eu chegar aqui, deixa eu colocar da forma que estaria sem eu mexer antes. Tá aqui. Então, isso daqui está movimentando. Deixa eu tirar esses cursores, que esses cursores eles não estavam aqui no início, para eu explicar como que faz, né, as configurações aqui. Então eu tenho minha onda aqui, ela está andando, reparem que aqui eu tenho várias ondas senoidais, uma é da minha fonte, a outra é do meu indutor, outra do meu resistor e a outra é da minha corrente, todas elas senoidais e elas estão variando. Como que eu faço para parar essa minha onda? Eu tenho um sistema de trigger que chama ou sistema de gatilho. Eu posso colocar ele aqui em alto, normal, none. O alto, ele vai colocar ali, vai fazer o trigger da forma que ele achar melhor. O single, eu vou ter que configurar algumas outras coisas aqui. Normal e none. Pode deixar em alto por enquanto. Depois eu explico mais sobre esse trigger. Então vamos aos poucos aqui para a gente não trabalhar muito. Então eu tenho lá 4 ondas. Se eu vir aqui em plots, eu consigo selecionar quais que eu consigo enxergar. Nenhuma. Daqui é a minha fonte. Daqui é a minha fonte e minha corrente. Aqui são os outros valores. Vamos pegar primeiro tensão e corrente para a gente ver a diferença desses dois. Aqui os cursores, já vou falar sobre eles. Aqui, ó, time por division, eu consigo dar um zoom in ou zoom out. Isso eu também consigo fazer pela rolagem do mouse. E eu consigo também alterar o zoom aqui do eixo Y, que está do voltage aqui e do current. Então, aqui, ó, no voltage, eu consigo alterar aqui, ó, qual que é o valor máximo e mínimo do meu gráfico. Então, se eu colocar aqui, ó, menos 2 e aqui 2, olha lá o que vai acontecer. Eu dei um zoom no meu eixo Y. No meu current também vou colocar isso. Vou colocar aqui, talvez, deixa eu testar aqui um 10. E 10 é pouco. Então eu vou colocar 15. Vou colocar 15 e vamos testar se tá. Dá certo, vai dar certo. Não vai cortar minha onda não. Vai ficar até bem certo aí em relação a outra. Reparem que elas estão mais ou menos do mesmo tamanho, mas não quer dizer nada, porque minha tensão ela tem uma escala, minha corrente que está aqui do lado direito, ela tem uma outra escala, então não confundam. Eu só coloquei mais ou menos o mesmo tamanho para a gente ver. Reparem que elas não estão iguaizinhas na mesma, que a gente chama, elas não estão em fase, ou seja, essa minha onda verde, ela está adiantada em relação à minha onda tracejada. Como que eu calculo a diferença de defasagem entre elas? A diferença a gente normalmente é em ângulo, né? Mas a gente tem aqui, esse meu eixo X é o meu eixo de tempo,
Então, como é que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, nos cursores e vou ativar eles. Eu vou ativar meus cursores no eixo X, porque é aqui que eu quero ver. Bom, reparem que agora eu tenho dois cursores, cursor 1 e cursor 2. O que acontece? Essa minha onda verde não é a minha onda que eu tenho, que é a minha tensão da fonte. Ela não é a minha referência. Eu não quero descobrir qual que é a defasagem da minha corrente em relação à minha tensão. Então, no meu cursor 1, eu vou colocar um ponto que eu consigo ver a diferença entre eles. Qual normalmente que eu, Thiago, né, acho bom da gente enxergar? Quando minha onda verde cruzar o zero. Quando minha onda cruzar o zero, eu coloco ela lá no zero. Eu vou dar uma aproximada aqui para ficar mais fácil. Então, meu cursor 1, quando ele estiver aqui no zero, vou colocar aqui bem próximo de zero. Deu aqui, ó, cursor 1, ele fala o valor, deu 4,7, alguma coisa, milivolts, uma tensão bem pequenininha aí. Não vou conseguir exatamente zero. Aqui essa tensão já está boa. Agora o meu cursor 2, eu vou pedir para para ele colocar aqui, ó, na minha onda no PR4, que é a minha tensão, minha corrente. Agora ele está ali, ó, na minha corrente. Eu vou colocar ele também quando cruzar o zero. Quando que ele cruza o zero? Aqui, mais ou menos aqui. Então vai dar aqui, ó, esse valor aqui, 159 microamperes, bem próximo de zero. Então eu consigo enxergar aí, as duas estão bem próximas de zero e elas têm uma diferença. Qual que é a diferença de tempo entre meu cursor 1 e meu cursor 2? Está aqui no meu ΔX, que está aqui, ó, 1,66649 microsegundos. Então, eu vou jogar naquela forma que eu mostrei para vocês e vou fazer o cálculo. Então, eu vou lá no slide, vou vir aqui no slide e vou fazer o cálculo de 360 vezes 60 Hz vezes meu ΔT, que vai ser 1, deixa eu confirmar lá que eu não lembro de cabeça, vai dar 1,6649 milissegundos. 6649 milissegundos. Mili é o quê? 10 elevado a menos 3. Quanto que vai dar esse resultado? Eu vou fazer aqui e já mostro. Bom, fazendo esse cálculo aí, eu encontro 35, aproximadamente, né? 35,96 graus. Essa é a defasagem entre minha corrente e a minha tensão. Então, eu tenho esse valor aqui aqui a defasagem entre minha fonte V1 e a minha corrente. Agora, como é que eu faço para dos meus outros elementos, do meu VR e do meu VI, do meu VL? Então, vou voltar para lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de mostrar o meu I e vou mostrar o meu VR. Esse é o meu VR? Não, o meu VR é esse, desculpa. Bom, vocês vão reparar que, olha o que vai acontecer se eu colocar o meu cursor 2 no meu PR2. Reparem que ele deu exatamente aqui, ó. Essa minha onda é a meu VR. Deu exatamente cruzando zero no mesmo valor da corrente. Isso por quê? Isso está acontecendo porque a minha corrente ela está em fase com a minha tensão no caso do meu resistor. Então, se eu fizer esse meu cálculo aqui, se eu fizer esse mesmo cálculo, vai dar os mesmos 35,96 graus, que é o ângulo entre o meu V1 e o meu VR. Então aqui um ângulo, deixar um ângulozinho assim.
E agora, para eu fazer o cálculo, eu quero descobrir qual que é a defasagem entre a minha fonte e o meu VL, que é o meu indutor. Então eu vou colocar aqui. Reparem que agora, olha só, quem que está adiantado? É o meu VL. Então eu vou colocar aqui, ó, no meu cursor 2, o meu PR2, e vou colocar onde ele cruza o zero, que vai ser aqui. Então vai ser aproximadamente, né? Acho que aqui já está um bom valor. Então eu tenho meu cursor 1 e 2. Agora meu ΔX é quanto? Menos 2,54 milissegundos. Então eu vou jogar isso na minha fórmula e vou ver o que vai dar. Então eu vou colocar lá. Vou colocar na calculadora e botar lá e já respondo para vocês. Então aqui vai dar 2,54 milissegundos. 2 elevado a menos 3. Bom, se eu fizer esse cálculo aí, eu vou dar, agora negativo, né? Vai dar o quê? 54,86 graus. Então, esse é o meu ângulo entre V1 e o meu VL. Então, minha fonte tem um ângulo zero, a minha corrente tem um ângulo de 35,96 aproximadamente, né? Meu ângulo de VR tem 35,96, meu ângulo de VL tem 54,86. Então, dessa forma, eu fiz o cálculo das minhas... Aqui é negativo, né? Desculpa. Aqui é o ângulo negativo. Eu consigo fazer a defasagem dessa forma. Se fosse nos meus circuitos reais, eu teria que usar um osciloscópio. Eu não consigo medir sem ser com osciloscópio. Eu consigo estimar a fase dele, mas mesmo assim não é algo muito simples, certo? Então, dessa forma eu calculo as defasagens. Tem que ficar bem claro o que eu fiz aqui para vocês não errarem lá. Porque a partir de agora eu já vou pedir para vocês medirem defasagem. Não vou pedir de todos, mas pelo menos de alguns aqui eu vou pedir para vocês medirem essa defasagem aí para enxergar, tá certo? Então, mas reparem que o mais importante aqui é vocês repararem o que está acontecendo quando minhas frequências aumentam, o que acontece com as tensões e correntes, para analisar, certo? Então, na próxima aula a gente vai ver circuitos RLC, que é tem indutor e capacitor juntos, tá certo? Então, é isso nessa aula aí. Fica por aí.